Boa noite. Tá ligado? Não, posso postar. Ok. Agora sim. Boa noite a todos. Que Jesus nos inspire, nos fortaleça nesse propósito de seguir nessa estrada de reconstrução de nós mesmos. Eu vou tentar pensar aqui por uma questão de comodidade, se vocês não se importarem. Bom, Tá abaixo? vamos trocar algumas ideias a respeito da ação da prece. Mas antes de tratarmos do assunto especificamente, eu gostaria de fazer um desafio, ao mesmo tempo uma pergunta. Nós já avaliamos em algum momento a qualidade da nossa prece? Quando eu digo qualidade da nossa prece, não é palavras, tampouco pela intensidade da voz, por meio da qual nós nos expressamos, ou dos pensamentos que estamos a emitir. A qualidade da prece, ela passa por uma espécie de caminho a ser percorrido, porque durante muito tempo nós costumamos a entender a prece apenas como um rosário de petitórios, de petições que endereçamos a Deus. Mas a prece, segundo os Espíritos da codificação, nos trouxeram, fazendo-nos compreender de uma outra forma essa relação com o Criador. Ela se reveste basicamente de um momento de louvor, de agradecimento, mas também é um momento em que nós solicitamos o teu apoio. O louvor é o instante em que reconhecemos a grandeza do Criador. O louvar é reconhecer-se um ente por ele criado, com o papel a desempenhar na face da terra. O agradecimento é o instante em que, reconhecendo tudo o que temos e observando tudo que há ao nosso redor, nós chegamos à conclusão de que Deus é bom. E quando realizamos comparações com os que nos circundam a existência, invariavelmente estamos numa condição melhor, por incrível que pareça. E o ato de pedir, ele deve ser interpretado como um momento em que eu devo ter responsabilidade e saber o que pedir. Dependendo do que eu endereçar ao Criador em forma de petição, pode ser que o que eu receba não é aquilo que eu quero, mas aquilo que eu mereço. E entender essa resposta divina é um grande desafio. Porque quando os nossos desejos não são satisfeitos, invariavelmente, volto uma vez mais a afirmar, nós nos queixamos da providência divina. Porque é interessante observar que Deus não tem desejos. Desejos temos nós. Deus tem vontade. E a vontade divina se manifesta por meio das suas leis. Então, tudo que nós pedirmos deve estar alinhado com as leis para que possamos efetivamente receber. Aí aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja percebendo-me numa constância ou num constante estado de irritação. Acordo mal-humorado, vou para o trabalho mal-humorado, pego o ônibus mal-humorado, trabalho de mau humor, volto para casa de mau humor e eu estou num círculo vicioso que aos poucos eu vou me dando conta. E isso tem me tornado impaciente. E aí eu peço, Senhor, dai-me paciência.
Mas interessante, será que Deus há de nos conceder paciência ou oportunidades para exercer? Porque é muito fácil nós solicitarmos virtudes. Mas será que Deus nos dá a virtude ou momentos de vivenciá-la? Uma vez que já estamos buscando o conceito ou o entendimento dessas virtudes em instituições iguais a essa. Então a nossa prece, ela ganha qualidade quando eu compreendo que eu tenho que percorrer, ou é interessante percorrer esses 3 momentos para, no ato de pedir, eu peça na certeza de receber. Às vezes é lógico, há momentos que a gente entra no pedido primeiro, dada a necessidade, a angústia, a dor que experimentamos. E é sobre estes momentos é que nós vamos discutir. E vamos perceber que muitas das vezes, muito mais do que recolhermos ao nosso quarto para estabelecer uma conversa com o Criador, a nossa conduta no mundo pode se transformar num momento de oração. Vamos lá. Emmanuel, espírito, guia de Francisco Cândido Xavier, ele traz na obra intitulada Rumo Certo um capítulo intitulado O Apoio Divino, que trata sobre a eficácia da prece, a ação da prece em nossas vidas. E ele começa esse capítulo dizendo assim: seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Se nós somos criaturas divinas, porque temos em nós o princípio divino, então há uma parcela da divindade em nós, e por meio de nós ele também age no mundo. Ué, mas como? Alguém aqui já foi ajudado bem? Uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que lhe deu um aviso, um comunicado, uma oportunidade, e a gente para pensar, de onde surgiu essa pessoa? Um alerta, não tome cuidado. E você ia atravessar na rua, na iminência de sofrer um atropelamento. E alguém do nada vem. Então Deus age por meio de cada um de nós. Bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da vida. Às vezes a prece ela é inarticulada no sentido de não ser expressa ou por meio da palavra, mas ela é estruturada no nosso pensamento. Um sentido produzido na direção de outrem funciona também como uma prece. Porque Deus percebe que eu estou agora agindo em benefício de alguém. E quando esse ato de agir não guarda nenhuma relação com a necessidade de receber uma troca ou de uma exigência de que o outro retribua o ato praticado para nós, Deus, por meio dessa legião de espíritos que servem ao Deus, intercede a nosso favor. Então a oração ela também é a ação no bem. Porque quanto mais o bem eu produzo, o entorno de mim passa a ser habitado por espíritos de melhor qualidade. Se eu construo uma vida pautada na observância das leis divinas, gravitarão em torno da minha vida espíritos não esclarecidos. Na medida em que eu me afasto das leis divinas, espíritos de menor categoria, de menor conhecimento, e às vezes espíritos maldosos,
aproximar-se de cada um de nós, inspirando-nos não na execução de ações bondosas, proveitosas para o próximo. Muito pelo contrário. Estarão incitando a cada um de nós aos caminhos, ao cometimento de crimes de grande ou pequena expressão, aos atos da corrupção do dia a dia que nos favoreçam. Então, já contudo, também guardo uma relação direta com aqueles que estarão nos inspirando, e ao entrarmos em estados oracionais, estaremos nos vinculando não com aqueles espíritos perturbadores, mas com os propósitos do Criador. Mas na continuidade, Emmanuel vai falar sobre os efeitos da prece. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Isso significa que, ao estabelecer as minhas necessidades por meio da prece e endereçada a Deus ou ao meu anjo da guarda, que é o representante de Deus como tutor de nossas vidas, eu faria mais uma segunda pergunta para todos nós. Como está a nossa relação com o nosso anjo de guarda? Diariamente nós oramos por ele, no sentido de agradecer por toda a proteção que ele nos tem ofertado, pela ajuda incessante, invisível e imperceptível que recebemos da parte dele. Às vezes eu esqueço-me deste, que é o Espírito por Deus para guiar-me na atual existência. Então, uma prece endereçada ao Criador, ela não é respondida de imediato. Ela tem um tempo, porque na vida existe um tempo cronológico. Por exemplo, às 9 horas eu tenho que encerrar, ou pouco antes, encerrar essa palestra, porque o relógio que marca a sucessão dos segundos, minutos e horas não para, a não ser que a bateria acabe, mas outro relógio continuará marcando o tempo cronológico, que a mitologia grega chama de cronos, mas é um tempo divino chamado kairos. Esse tempo divino é o tempo da natureza. E aqui vou dar mais um exemplo. Alguém gosta de jabuticaba? Adoro jabuticaba. Mas se estarmos amanhã cedo um pé de jabuticaba, no final do dia nós não colheremos jabuticaba, porque leva um tempo que independe da minha vontade. Então a resposta divina não está submetida aos nossos desejos, mas sim à vontade do Criador. E quando a minha vontade se alinha com a dele, no momento certo a resposta vem. Mas é preciso que eu esteja de ouvidos espirituais abertos para ouvir essa resposta. Então eu tenho também que criar condições para que Deus envie a resposta que eu estou pedindo. Com um grupo de senhoras, mas Deus não tem oferecido as minhas respostas aos questionamentos que eu tenho feito. Então, mas como assim? Falar, mas eu preciso de um emprego. E a senhora está saindo à busca desse emprego? Não, todo dia eu leio os jornais. Vá atrás. Porque a oração também é ação. Porque muitas das vezes nós pedimos algo, mas nós mobilizamos. Essa mobilização é a vontade em ação, para que Deus observe, poxa, ele está fazendo um esforço. Ela está se esforçando. E o que está por pedir-me é lícito e é meritório o seu recebimento. Então Deus provê. Mas não é por meio de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas.
Eu posso afirmar, por meio da experiência pessoal, a minha filha, ela é muito bonita, muito vaidosa, mas ela sofreu um processo grave, sofreu 3 cirurgias, e ela se viu obrigada a fazer a última, as 2 últimas, em que ela foi aberta aqui da parte do externo até o baixo ventre, lhe transferindo uma cicatriz. E a gente poderia perguntar, mas será que essa cicatriz não poderia ter sido? Não há outra forma. Para a recuperação da saúde, às vezes temos que nos submeter a processos dolorosos. Não há transformações externas fora de uma previsão. O que é mais importante? A estética ou a manutenção da existência atual com cicatrizes? E toda cicatriz representa a superação de uma dificuldade, de uma prova que foi vencida. Então observemos, pensa todavia no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada. Ao assim pensarmos, nós vamos sentir Deus conosco no silêncio. Tantas vezes, como eu disse antes, Deus não agiu por meio de estranhos que nos favoreceram sem ter qualquer tipo de necessidade, que nos tiraram de situações difíceis e pela nossa conduta indisciplinada, nem ao Criador endereçamos a nossa gratidão. Boechat, jornalista recém-desencarnado tragicamente, conta, eu entrei há pouco, em que ele narra 2 momentos em que ele estava na Copa do Mundo da África do Sul e ele foi salvo assim. Ele sempre foi um cara muito desligado. E por ele ser desligado, vejam o que aconteceu. Ele vai nadar numa praia perto de Joanesburgo, se não me falha a memória, Príncipe, acho que é uma das cidades lá da África do Sul, e ele percebeu que não tinha ninguém. Então é aqui que eu vou mesmo, não tem ninguém para me incomodar. E ele não tinha conseguido comprar na Sura, comprou uma cueca e foi nadar de cueca, e depois ele passou um tempo, veio uma policial, falando inglês, ele não entende nada de inglês, mas gesticulou tanto, falou tanto para ele, que ele saiu. Quando saiu, ela mostrou uma placa. Ele estava nadando numa área onde era recheado de tubarão. E aí ele olha para o outro lado, a outra praia toda lotada. E ele sozinho. E ele agiu, foi presenteado com aquele momento. Ele estava dormindo. E o outro, na capital, na verdade, o país todo da África do Sul, a mão é inglesa, ou seja, tudo ao contrário. Os carros trafegam do outro lado. E ele ia atravessar a rua e não observou. Quando ele ia botar o pé, um jornalista que estava com ele puxa ele imediatamente. Quando ele ia puxado, porque ele olhou para o lado errado, vinha uma van em alta velocidade. Se ele desse o segundo passo, ele teria sido atropelado. Então são nesses momentos em que Deus se faz presente. Deus está atuando a benefício de nós em todos os momentos de nossas vidas. O efeito da prece, em forma de apoio, ele é constante. Esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos. Ah, Mega Sena da virada. Quantos de nós, eu me lembro quando eu era assim, menos espiritualizado, eu jogava uma Mega Sena e botava os números da Mega Sena embaixo de um santinho que eu tinha em casa. Segura a onda aí, me ajuda aí, são só 6 números. Mas tem milhares de pessoas. Eu aqui estou dando um exemplo
mais, mais fácil de nós compreendermos, porque às vezes a gente pede soluções prontas ao Criador e quer soluções dessa natureza, não parando para pensar que às vezes a riqueza é uma prova muito mais comprometedora do que a ausência dos recursos. Porque sem recursos nós estamos limitados, então os nossos desejos ficam mais contidos. Porque a vida nos apresenta facilidades de toda ordem. Mas nos obstáculos de ordem material, este apoio não chega por meio do dinheiro fácil. Aí eu me recordo de um amigo meu que é uma figura raríssima, faz parte do nosso grupo de estudo. E ele, os casos dele são hilariantes. Conta que certa feita, ainda quando adolescente, um amigo dele chega para ele e diz: olha, me ajuda aqui, porque o meu tio vai me dar R$10 e a gente carrega isso aqui. Carregar um saco de cimento, 2, lá foi ele, carregando um peso danado, ele comprou. Tá. Chegou lá, entregou o saco de cimento, ele e o amigo dele, e o tio dele deu R$8. Eu estou colocando esse valor a título de exemplo. O amigo dele deu um ok, um like, um joinha para ele, ó, e ele ficou assim: uai, peraí, se ele ganhou 10, eu merecia 5. Recebeu 0 e saiu bufando. Olha, esbravejando para todo lado. Não andou 200 metros, olha para o chão e encontra agora uma nota de 20. Tá vendo? Uma nota de 20, mas aí saiu zoando do outro. E ainda bravo. E aí encontrou um saco de lixo pela frente e resolveu despejar naquele saco de lixo toda a sua raiva. Quando ele sentou a bica no saco de lixo, o que aconteceu? Tinha um pedaço de caco de vidro. Cortou o pé dele, ele gastou os R$20 para fazer a sutura e comprar os remédios. Quando ele contou, a gente riu muito, não está vendo? A solução para a injustiça que sofreu foi dada no momento seguinte. Quando ele achou, fortuitamente, uma determinada quantia no chão. Mas ao invés de ele agradecer a Deus, ainda cometeu um outro desatino. Trouxe a raiva no saco de lixo e o dinheiro que ele achou, ele perdeu tempo de cuidar do pé, pagando a sutura do corte que ele sofreu. Portanto, nos obstáculos de ordem material, só com a força de você terá a coragem necessária para vencer qualquer desafio. Eu vou contar mais uma história de uma senhora que frequentava a nossa instituição e ela estava sem tempo de comer, em desespero, quando ela sente no seu íntimo uma voz que dizia: anda, caminha. E ela fez isso. Ela saiu, andou, fez. O que é que eu vou encontrar na rua? E ela viu uma latinha de cerveja. Pegou uma. Deu mais alguns passos, encontrou mais uma. E aí ela foi e encheu um saco de 60 litros de lixo. E perto da casa dela tinha um depósito de compra de recicláveis. Foi lá e vendeu. O dinheiro que ela oferiu naquele momento foi suficiente para satisfazer a sua necessidade imediata. No dia seguinte ela repetiu isso. E durante muito tempo ela fez isso. E o lixo produzido pelos outros, e de forma inadvertida despachado pela rua, foi o sustento, o meio que lhe tirou de uma situação de miserabilidade. Mas precisou da força de vontade. Deus, por meio do seu anjo guardião, do seu espírito protetor, disse: sai, ajude, o caminho, nós vamos lhe ajudar.
Mas se faltasse a vontade, ela ia ouvir a resposta, mas não ia agir. Então é preciso que nós compreendamos que quando o problema for de ordem material, se eu interessar a Deus, Senhor, dá-me coragem, provê as minhas forças, dá-me resistência, para que eu encontre a solução para esse problema, a resposta vem, a ajuda chega. Agora, o que não vale é o indivíduo se endividar porque almeja apenas coisas, objetos materiais, não fazendo um processo de análise da sua capacidade financeira. Aí somos nós como mal planejadores do orçamento. É um fato que tira-nos a paz, a perda do emprego, uma doença inesperada, um apoio ao família. Pedindo a Deus força, o amparo necessário para encontrar a resposta, Ele haverá de prover essa ajuda. Portanto, dinheiro não vai cair do céu, mas a força para trabalhar a fim de que os recursos necessários cheguem às nossas mãos, isso Deus vai nos conceder. E na hora da dúvida, quantos momentos de dúvidas surgem em nossas vidas? A resposta, esse apoio divino, não nos virá em fórmulas verbais diretas. Que interessante, né? A gente quer que o outro responda para nós o que nós temos que fazer. E eu conhecia uma pessoa que era sempre assim. Se desse certo, assim, vou valer pela ajuda. Mas se eles entrassem numa furada, estava quem? Aquele que deu lá ideia. Marco Antônio, você acha que eu devo fazer? Eu não sei. O que você intenta fazer está dentro do que prevê a ética, a moral, está em consonância com as leis divinas? Você já pensou nas consequências do sua decisão? O que é que pode acontecer? Então, na hora da dúvida, as respostas não suprirão a nossa necessidade de escolher, e sim na inspiração exata, que nos ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria. Quando a dúvida se instalar em cada um de nós, o aconselhável é que nós nos recolhamos em prece, ir para um local dentro de casa, ou caminhar pela praia, aqui mesmo, num momento mais tranquilo, sentar na beira da nossa morada e falar: Senhor, eu preciso tomar uma decisão que é de fundamental importância para a minha vida. Inspira-me para que eu receba de Ti as orientações necessárias para que a minha escolha ela não produza dano algum para quem seja, e que os resultados estejam alinhados com a Tua vontade e eu possa receber conforme o meu mérito. Quando eu estou em dúvida e oro pedindo ainda, o nosso anjo de guarda de nós se aproxima e fala-nos por meio dos canais da mediunidade. Nós somos médiuns, pela inspiração nós somos. Mas eu sou a semelhança de uma pedra jogada no fundo de um oceano. E quando o oceano é retirada, eu ainda continuo seco por dentro. Não vejo, não ouço, não sinto nada. Mas todos nós dormimos. E a emancipação da alma durante o sono, que é o descanso do corpo, todos nós. A aproveitar estes momentos de emancipação, uma preparação a mais correta possível, é captar no Criador as respostas aos nossos questionamentos. Então, dormir, muito mais do que um descanso para o corpo,
é oportunidade de aprendizado de uma forma. Não lembra de nada, porque nós ainda não temos, a maioria de nós não temos, o devido preparo, nem a evolução espiritual suficiente para registrarmos com precisão tudo o que acontece no entorno de nós quando estamos nesse estado de emancipação da alma, cujos registros, quando mantidos na nossa mente, na forma de sonhos. E há sonhos que são verdadeiras cognições, chamam de sonhos premonitórios, antevejam o futuro que há de vir, seja bom ou ruim, mas, na verdade, eu tenho ou essa predisposição ou algum espírito protetor, amigo espiritual, vem e me adverte. Há uma médium, eu não me recordo, Sara Santana, e ela tinha essa capacidade de, nos sonhos ou no sono, registrar com muita certeza as experiências dela no mundo espiritual. E a época em que ela estava ainda trabalhando, ela comissária de bordo, e ela acordou de certo um dia de manhã e só. E aquela certeza que ela não teria, ela não poderia, de maneira alguma, trabalhar naquele dia. Amanheceu, começou a morar expediente, o supervisor liga para ela. A fulana, a Beltrana, que não pode trabalhar no dia de hoje, é um voo rápido, ponte aérea, sei lá, Rio São Paulo, desculpe, mas eu não vou. Hoje eu não vou. Não, mas você sabe, você pode ser demitida. E quando ela tinha essas certezas, ela não colocava em dúvida. A experiência que ela tinha era muito legal. Pô, eu não vou. Eu posso até ter meu emprego, mas eu estou na folga. Eu não vou. E não foi. Aí liga uma amiga dela, mas fulano, você não vai, eu nada. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu não vou. De maneira nenhuma. Ah, mas se eu não for, eu não posso dizer o que você vai dizendo que eu não fui. Consequência, o avião decolou, sofreu uma pane, caiu, morreu, todo mundo. Então veja, nos momentos, eu acho, isso não é para nós ficarmos com medo, acordar de manhã e não vou trabalhar. Aí você faz uma pergunta para você não vai trabalhar porque está com preguiça, está com banzo, ou é algo que entenda a resposta que Deus quer nos passar. Agora, a dúvida não é em relação a ir trabalhar. Isso não é um problema de grande monta. São dúvidas em que a decisão a ser tomada ela vai interferir na nossa vida. Quer um exemplo? Separação. Quando a gente faz uma análise muito profunda a respeito, aqui sem entrar no mérito, nem querer apontar erros, não é essa o nosso objetivo, mesmo a objetivo. Na separação conjugal, o Evangelho segundo o Espiritismo faz uma narrativa fantástica a esse respeito. É só uma parte. Quando a gente começa a remontar a causa, porque o problema quando surge, invariavelmente deu um alerta há muito tempo atrás. O ventilador parar de funcionar, depois um outro parar de funcionar, depois um outro parar de funcionar, da instrução. Daqui a pouco eu vou ligar todo, vai pegar fogo, eu não posso dizer que é um processo obsessivo da instrução, mas uma inobservância de que alguns alertas foram dados antes que o comprometimento de tudo ocorresse. Então, é porque nós não estamos atentos aos sinais. Quando a gente adoece, também da mesma forma, o organismo vai dando pequenos sinais, à exceção do pâncreas. Quando ele manifesta, por exemplo, um tipo de sintoma.
a não ser quando ele já está numa fase avançada e ele é um câncer terminal. Quando ele é descoberto, são 6 meses de expectativa de vida, via de regra. Há sempre um sinal que indica algo que precisa ser mudado. E quando eu estou em constante estado oracional, o apoio divino se manifesta. E nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimento. Afastem os testemunhos de fé. Ou seja, quando eu estiver passando por uma tribulação, Deus não vai simplesmente tirar o problema das nossas vidas. Vejam que é preciso que nós construamos uma conexão constante do Criador. Porque Deus, nós percebamos a sua presença no meio da turbulência em forma de segurança e bom ânimo. Pode dar chuva com maior capacidade de resistência. A canivete bate, mas não me atinge. Pode estar tudo desabando ao meu de pé. A doença pode visitar-me, eu posso sentir dor, mas eu opto por não sofrer. Eu enfrento a dor com altivez, com resignação. Se eu estou passando por um processo de separação do amor, eu deixo que o outro vá, porque quem ama, liberta. Quem ama não aprisiona. Quem ama não ofende, não agride. Portanto, é uma falácia afirmar eu matei por amor. Como nós ouvimos, infelizmente, muitos irmãos que cometem crimes alegando amar o outro, porque ama tanto que o outro não pode conviver com mais ninguém a não ser com ele. Isso é egoísmo puro. Então, se nós estivermos experimentando momentos de inquietação, Deus não vai afastar-nos, mas estará conosco. Lá em nossas vidas, em forma de sustentação, faz com que essa inquietação lentamente ela vá diminuindo a sua intensidade. E quando eu olho, eu venci. E consigo extrair daquele fato inquietante e doloroso o aprendizado necessário. E aí nós nos recordamos da fala do Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Jesus afirma: eu venci o mundo. Imagina as tribulações que o Cristo passou, as humilhações às quais os homens tentaram impor sobre ele. Se sentiu humilhado porque reconhecia-se como um Messias e sabia o seu papel no mundo. Mas no entorno dele era um entorno de constante efervescência. Mas ele, no seu bom ânimo, venceu todas aquelas situações. Inclusive, o ápice da dor humana manifestar hondez sem tamanho. E fomos nós aqueles que inventamos, criamos essas situações. Nos dias em que há golpes de incompreensão ou de injúria, e olha, há momentos em que a gente parece que está realmente a semelhar batendo em cima para produzir uma peça de metal. Só que somos nós a bigorna a sustentar as vezes a vida sobre nós impondo. Nesses momentos, o apoio divino não nos expressará configurados em favores de exceção, que retirem dos nossos ombros a carga das provas. A prova, porque a prova é uma necessidade nossa, porque em algum momento nós nos comprometemos com a lei. Então, se eu fiz algum mal a alguém, pode ser que em algum momento o mal
agora seja eu um indivíduo a experimentá-lo. Mas Deus proverá o apoio por meio da energia bendita da fé viva, que haverá de nos restaurar a esperança. Que o Criador não haverá de nos faltar, revestindo a cada um de nós com coragem, a fim de que não caiamos na rude jornada em direção à vida nova. Isso vai exigir de nós fé. E nós estamos falando de oração. E a oração, muito mais do que aquele rosário de petições, uma conversa com o nosso Pai. E nessa conversa eu preciso abrir o meu coração, apresentar para Ele realmente as minhas dificuldades. Quem eu sou, Ele nos conhece. Em profundidade, Deus nos conhece. De antemão sabe das nossas necessidades. Mas Ele quer ouvir da nossa boca: Senhor, reconheço-me imerecido, mas eu preciso de Ti neste momento. Faltam-me forças para suplantar as dificuldades que sitiam a minha vida. Senhor da vida, derrama sobre mim as Tuas bênçãos. Fortifica o solo ainda árido do meu coração. Aduba os meus sentimentos frágeis com amor, para que, em sentindo a Tua divina presença em minha vida, eu possa ser um agente do bem no mundo. Com Deus, com Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Então vejam que essa ação transformadora por meio da prece, e os Espíritos dizem, a oração, isso, o oceano de energias que fluem do Criador para nós. É nos alimentarmos, é ir até esta fonte e dela sorver uma parcela essa que vem dentro, nos encoraja a prosseguir, porque as dificuldades, elas são de toda hora. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, ou a provação que experimentes, recorda que Deus é contigo, e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção. Há cerca de 20 anos atrás, havia perdido tudo. Era uma empresária, tinha recursos, mas simplesmente perdeu por vários fatores que não são o caso. E antes da perda das suas possibilidades financeiras, ela havia adotado 2 crianças. Uma menina negra, as crianças cresceram produto de recurso. Só que o menino desenvolveu uma alergia à alimentação. E sem dinheiro, ela já se encontrava há mais de 24 horas, a geladeira totalmente vazia. E as crianças pedindo alimentação. Ela ajoelhou-se e chorando, disse: Senhor, a minha casa é um imenso vazio. Falta-me alimentação, falta-me conforto, mas só não me falta a fé. E eu recorro ao Senhor. E por misericórdia, não por mim, mas pelos meus filhos, ajude a encontrar uma solução. Na mesma hora, uma conhecida nossa estava no mercado fazendo compra do mês. O casal
à época, não os vejo muito, possuía recursos financeiros de certa modo. E o nome dessa nossa amiga surgiu muito forte em sua mente. Pensei em fulano agora, e eu acho que ela não precisa de ajuda. E eles fizeram uma compra de mês. Não foi um simples farmel. Passaram 2 horas da pressa, essa família bateu na porta dela. Fulano, me perdoe, mas nós estávamos no mercado e o teu nome veio de eu nunca havia, e eu fiz essa compra para você. Ela caiu em prantos, nos conduziu até a geladeira, abriu a geladeira e mostrou. Pois nós não tínhamos nada. Há mais de um dia nós não nos alimentamos. Seja qual for a idade, a aprovação, nunca percamos a esperança e a certeza de que Deus vai nos ajudar. Mas às vezes nós recorramos ao Criador, embora Ele saiba das nossas necessidades. Por que esse socorro? Para que possamos atravessar túneis de atribulação e de sombra, findar desse trânsito, encontremos a paz e o caminho que nos conduz à luz. Hoje é um momento especial e ao chegarmos em casa, antes de dormirmos, dialoguemos com o Criador, bate-papo sincero e fraternal de filho para pai. E além de louvar, de agradecer, peçamos a Ele o que efetivamente estamos necessitados. E guardemos a certeza de que, por muito nos amar, não haverá de nos faltar. Muita paz, uma boa semana a todos nós.